Olá pessoal, hoje trago ao canal a análise de um aparelho que quase que parece um smartphone, aqui com um ecrã enorme de 5 polegadas e com um design diferente do que é tradicional ver neste tipo de aparelhos. Isto é um tradutor da VASC Electronics e é a versão agora mais recente, a V4. Eu já no passado tinha feito a análise do M3, do tradutor deles, e como vocês podem ver, há aqui uma grande diferença em relação ao ecrã. Passamos de um ecrã de 2 polegadas para um ecrã de 5 polegadas. E eu não vos quero dar tanto um comparativo, porque eles fazem praticamente a mesma coisa. O objetivo é traduzir diferentes línguas. Eles permitem a tradução de mais de 70 línguas em termos de falar, mas no total são mais de 100 línguas, em que outras só conseguem traduzir e apresentam-vos o texto. Em relação ao V4, quais são as melhorias em relação ao M3? Estamos a falar então de uma melhoria substancial no ecrã, de passarmos de 2 polegadas para 5 polegadas. Além disso, é mesmo um aparelho que está mais preparado para viagens, para vocês andarem com ele na mão, andarem com ele pendurado no pescoço e não se preocuparem com nada. Como eu estava a dizer, isto é um tradutor que precisa de internet e a VASC Electronics oferece-nos uma coisa que eu acho que mais quase nenhuma marca oferece, que é o pacote de dados para vocês poderem fazer a tradução é oferecido. Ou seja, a maior parte dos tradutores, o que é que vos acontece? Ou oferece-vos um pacote de dados durante um ano, durante 2 anos, e depois, passado esse tempo, vocês têm que subscrever a um serviço para poderem ter o pacote de dados, ou então têm que fornecer a internet através do Wi-Fi ou colocar um cartão microSD específico para o vosso tradutor. No entanto, vocês vão para mais de 200 países e não se têm que preocupar com dados, porque o próprio pacote que ele já está integrado funciona nas redes desses países. É claro que convém vocês verem a cobertura, porque não vai dar em todos os países, mas a maior parte dos países que vocês vão viajar, vocês não se têm que preocupar com nada. Chegam lá e isto traduz. Ou seja, o pacote que está incluído consegue-se ligar à internet e vocês não têm nenhum problema. Mesmo que tenham algum problema, quais são as alternativas? Ou ligarem-se ao Wi-Fi do vosso smartphone, fazem com que o vosso smartphone seja um hotspot, ou então ligarem-se ao Wi-Fi do hotel ou uma coisa assim, ou então podem colocar um cartão SIM vosso e aí também conseguem ter. Mas eu diria que em 99% das vezes vocês vão com este tradutor para qualquer lado e não se têm que preocupar com a rede, vocês conseguem traduzir e conseguem utilizar sem nenhum problema. O que é que vocês podem fazer com este tradutor? A mais-valia principal é vocês colocarem a vossa língua e a língua que querem traduzir. Tem 2 botões de lado, um para carregam e vai traduzir para a língua que vocês querem, e o outro é para quando a pessoa está a falar na língua que é suposto traduzir, volta para português, vocês carregam no outro botão e a pessoa fala. Portanto, quando vocês falam, carregam no botão de lado, e quando a pessoa vos responde, carregam no outro botão e assim vocês conseguem fazer o diálogo. Em relação ao carregamento, vocês depois carregam isto por Type-C e tem os microfones na parte de baixo e na parte de cima. Também pode traduzir fotografias, ou seja, ele tem uma câmera e tem um flash, vocês podem tirar a fotografia e ele vai traduzir todo o texto que está na fotografia para a vossa língua. Além disso, temos 10 motores de tradução incluídos e, em termos de segurança, os servidores estão alojados na Alemanha, portanto toda a informação é guardada de forma encriptada e de acordo com as leis europeias. Depois tem uma funcionalidade que é muito pensada para quem compra este aparelho a nível empresarial, que é a questão do multichat, em que vocês podem ter vários aparelhos em que criam uma sala e através do multichat estão a falar pela sala e assim na sala está a acontecer a tradução. Além disso, depois também podem, claro, utilizar como já utilizavam no M3 para aprender a falar a língua. Tem aqui alguns modos de aprendizagem em que vocês podem utilizar também o tradutor para esse sentido, mas eu acho que aqui a utilização será sempre para uma tradução mais direta. Em termos práticos, este tradutor está excelente, é dos melhores tradutores que eu já utilizei e eu adorei muito esta questão de termos um ecrã enorme para podermos ver, assim quando estamos a fazer as traduções não temos nenhum problema. Como podem ver, o texto fica enorme, que comparativamente com o anterior era minúsculo. É claro que o anterior também dava. Portanto, agora aqui a única coisa que me resta é utilizar um bocado de tradutor para vocês verem as traduções. Portanto, é claro que isto é sempre relativo às línguas que eu conheço. Eu, pelo que fui experimentando, pareceu-me funcionar bem. Onde é que é a casa de banho mais próxima? Where is the nearest toilet? E aqui também posso perguntar. Onde é que é a casa de banho mais próxima? Where is the nearest bathroom? Where is the nearest bathroom? Onde é a casa de banho mais próxima? Portanto, o V4 traduziu-me assim. Onde é a casa de banho mais próxima? Enquanto que o
M3 traduziu assim. Onde fica o banheiro mais próximo. Portanto, apesar de eles fazerem traduções, têm um software ligeiramente diferente. Schmetterling, Borboleta. Krankenhaus, Hospital. Krankenwagen. Ambulância. Perguntei ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Se alguém souber Ich alemão. fragte die Zeit, wie lange die Zeit ist. Die Zeit antwortete, dass die Zeit so lang ist, wie die Zeit Zeit ist. Scanvas fazia-se cá ski. Hier hat es geschneit. Hier wurde Ski gefahren. Bom dia, おはようございます。 boa tarde, こんにちは。 konnichiwa, Olá. konnichiwa senpai. Olá, senhor. Vamos hacer um atraco. Vamos fazer um assalto. La Casa de Papel. O roubo do dinheiro. Aqui está a fazer tradução para Casa de Papel como série. Vamos fazer um assalto à Casa de Papel. Atraquemos una casa de papel. Atraquemos uma Casa de Papel. Está um lindo dia. È una bella giornata. É uma bela jornada. Hoje o dia está ótimo. Como é que te chamas? Come ti chiami? Como é que te chiami? Qual o seu nome? Bem, isto está a traduzir bem. Vai dar uma volta ao bilhar grande. Andare a fare un giro al grande biliardo? Nem que a vaca tussa. Non tra 1.000.000 di anni. Aqui já fez bem a tradução. Não tra 1.000.000 de anni. Nem em 1 milhão de anos. Portanto, pessoal, eu só quis dar-vos aqui uma perspectiva que isto aparentemente funciona bem dentro do que eu percebo e das línguas que eu percebo. Parece-me que a tradução é correta. Em relação ao M3, eu acho que é melhor pela questão do ecrã. O ecrã faz totalmente a diferença. E depois ter aquela questão de ser à prova de quedas. Portanto, isso também faz a diferença, especialmente quando vamos viajar para muitos lados. Em relação às funcionalidades, eles são praticamente iguais, mas passar de um ecrã de 2 polegadas para um ecrã de 5, se tiver que recomendar, eu acho que mais vale investir um bocado mais no V4 do que ir para um M3. É claro que o M3 tem a vantagem de ser um aparelho aqui mais pequeno, acaba por ser mais dissimulado. Agora, do ponto de vista geral, qual é a vantagem de um tradutor dedicado, para estarmos aqui a investir tanto dinheiro num tradutor dedicado comparativamente com um smartphone? Para começar, um smartphone, se vocês estiverem a utilizar para traduzir, se estiverem a utilizar dados e tudo e mais alguma coisa, claro que a bateria dura menos. Em relação ao tradutor, ele está preparado para este tipo de utilização, logo vocês com uma carga conseguem fazer a tradução durante alguns dias. É claro que se estiverem a traduzir o dia todo, depende muito da tradução, mas assim vocês conseguem ter o vosso smartphone guardado, não precisam estar sempre a expor o smartphone para fazer traduções e têm um aparelho, claro que este já dá um bocadinho mais nas vistas do que o M3, mas mesmo assim tem um aparelho que fica bem na mão, vocês podem estar a traduzir, estar a mostrar no ecrã as coisas da tradução, não precisam de utilizar o smartphone, pode estar guardado, depois podem colocar um fio para o pendurar ao pescoço e andam com vocês e vocês vão traduzindo e vão falando com as pessoas. Ou seja, isto é muito indicado para quem viaja muito, vai para países em que o inglês não é tão dominado e assim pode utilizar um tradutor para falar diretamente com as pessoas e eu diria que 90% das vezes isto vai fazer uma tradução totalmente correta e a pessoa que está do outro lado vai perceber o que é que vocês querem dizer. A mais-valia é mesmo vocês terem um aparelho que sabem que é dedicado, ou seja, a empresa só está dedicada a isto, a ter uma base de dados e a estar a melhorar o software para traduzir o mais perto possível da tradução mais habitual. Um bom aparelho está aqui preparado para tudo, tem, como eu estava a dizer, internet ilimitada para fazer as traduções, funciona em maior parte dos países, tradução de mais de 100 línguas e tradução falada de mais de 70 línguas. Portanto, é uma questão de passarem no site, verem se traduz as línguas que vocês precisam, verem se há uma coisa que se adequa para a utilização que vão dar. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.